Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu queria trazer mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez eu queria trazer algumas informações que eu tive ao ler esse livro que eu vou mostrar aqui para vocês logo logo. Eu queria trazer para vocês também esse vídeo na questão de informação. Né? Questão de informação por quê? Porque até um tempo atrás eu estava passando por algumas coisas que fizeram eu desanimar um pouco de algumas coisas que eu estava percebendo conforme a vida. E hoje, ao ler esse livro, eu descobri que, cara, o que falta na nossa vida é contemplar Cristo. Porque a gente saber diversas informações sobre ele, sobre as obras que ele fez, sobre a obra dos seus discípulos, sobre a vida de Paulo, a vida de Mateus, a vida de Pedro, a vida de qualquer outra pessoa que foi mencionada na Bíblia, é muito importante a gente trazer para a nossa realidade. E a gente olhar para os discípulos, que foi muito, como que fala, muito mencionado na Bíblia, a gente esquece que quando a gente volta para ver pessoas que é igual a nós, como Paulo, que é um dos exemplos do livro que eu li aqui hoje, é muito importante a gente ver que, pô, naquela época era algo tenso, era algo realmente fora da nossa realidade que é hoje em dia, que é voltado por IA, voltado para muita informação há pouco tempo, coisas que acontecem do outro lado do mundo, chega aqui em minutos. Então, é algo surreal. E eu queria trazer esse livro aqui para vocês, que eu até quero indicar para vocês, caso vocês queiram ter curiosidade para ler ele. Chama Discipulado, começa com contemplação. Como ver Jesus em nossas vidas. E a passagem que eu queria mostrar aqui para vocês hoje é da crise de Sinai, do Monte de Sinai. Eu não sei se vocês sabem, mas o Monte Sinai foi onde Deus revelou a Moisés as obras que ele fez e queria mostrar para o povo que estava adorando o bezerro de ouro. Vocês lembram dessa passagem? Então, é essa passagem que eu queria falar aqui com vocês. Ó, o Monte de Sinai foi glorioso, mas também foi trágico. Eu quero contar essa história por quê? Porque é muito bom a gente saber essas informações, que é muito bom a gente trazer para a nossa realidade, porque quando a gente contempla Jesus, na pessoa de Jesus, o Senhor, a gente volta os nossos olhos para Ele, e não apenas para as coisas materiais. E essa passagem é muito importante. Ó, eu vou ler conforme aqui, eu anotei aqui para vocês terem noção do que eu quero falar e da onde eu quero chegar. O Monte de Sinai foi glorioso, mas também foi trágico. O povo havia sido chamado para contemplar e ser transformado, mas acabou caindo na idolatria e no pecado. O ministério da condenação teve glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como o Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 7, do 14, 16 e 18. Nessa passagem ele menciona sobre o véu, porque a gente às vezes quando a gente está contemplando Jesus, quando a gente não está contemplando Jesus, a gente está com um véu na nossa cara. Mas quando a gente reconhece Jesus como nosso único e Senhor Salvador, e ao mesmo tempo a gente contempla Ele todos os dias, adorando Ele de glória em glória, o nosso véu é tirado. E quando o nosso véu é tirado, é Cristo quem nos tira. É por isso que quando alguém é convertido, quando alguém se converte, há festa no céu. Porque quem tira esse véu dos nossos olhos é Cristo. Então, quando a gente contempla Ele, a gente vê que a gente está com os nossos véus tampando a gente. Quando Moisés subiu no Monte de Sião, a passagem fala que colocaram um véu sobre ele do tanto que ele estava adorando ao Senhor, vendo as maravilhas do Senhor se cumprindo sobre... Porque mais para frente ele conta, acho que é em Êxodo, cadê? Que é em Êxodo 20, 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. Isso era Deus mostrando para o povo que ele é real. E o povo estava com medo por conta dos trovões, por conta dos relâmpagos, por conta do som da trombeta e por conta do monte, por conta do fogo fumegante, né? Então, quando isso aconteceu, Moisés estava falando, gente, não temam, não tenham medo, é Cristo, é Jesus, vamos contemplá-lo. E o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, falamo-nos você, ouviram e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morremos. No caso, o povo estava falando, vai lá, fala com ele. Tipo, vai lá, fala com Deus.
E mais pra frente, em Êxodo 20:20, a gente estava lendo 18 e 19, agora 20:20, no caso só o 20. Não tenham medo, Deus veio para provar para vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Como o povo não se aproximava para contemplar a Deus e ser transformado pelo que via, ouvia e acabava na idolatria, porque eles estavam com medo de ver e ouvir o que Deus estava fazendo, sendo que a intenção de Cristo naquele momento foi mostrar para o povo que é para a gente adorar Ele, para que tenha transformação na nossa vida, para que a gente contemple Ele. Nossa, eu falei contemplar demais, né? Mas enfim, é o que o livro menciona aqui. Moisés aproximou da presença do Senhor, mas a nação não. Ele foi transformado, mas as pessoas não. Essa passagem é um pouquinho longe, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem. À medida que continuou a contemplar a Deus, a própria glória transformou o corpo físico de Moisés, que muitíssimo mudado. O rosto dele estava radiante e os israelitas acabaram o cobrindo. Lembra que eu mencionei agora há pouco? A própria glória de Deus transformou o corpo físico de Moisés. Então ele foi ousado, ele foi corajoso de subir o monte, ser exemplo para trazer o povo, porque o discipulado não é apenas uma pessoa, é um todo, é um povo, é uma geração, é uma nação, são diversas pessoas dentro de um discipulado, desse formato de discipulado para contemplar a Cristo. Porque discipulado você não se forma por uma pessoa só. Eles podiam suportar quem Moisés... Eles não podiam suportar quem Moisés se tornará ao contemplar Deus, mas este queria que toda a nação carregasse sua glória. Moisés queria que toda a nação carregasse a glória de Jesus. Mas as pessoas, vendo que Moisés foi o exemplo, acabaram ficando com medo. Ou seja, falaram, vai lá Moisés, fala com ele. Depois que você falar lá, você passa pra gente o que ele falou pra você. É desse jeito, entende? O fato de o hebreu ter sido transformado, discipulado, ao contemplar a glória de Deus antes da cruz é uma imagem vivida do poder da transformação que é a contemplação que Deus o carrega. Porque Israel enviou Moisés em seu nome para contemplar o Senhor, e ele foi transformado, mas o povo acabou adorando o bezerro de ouro. Quando a gente acaba adorando o bezerro de ouro, que naquela época era um bezerro de ouro, mas hoje em dia é ambiente, é pessoa, mentores, rede social, tempo com qualquer outra coisa que não seja adorar ao Senhor. Tempo que qualquer outra coisa que não seja fazer um devocional com Cristo, estar em tempo de oração. Então, quando a gente entende que contemplar a Cristo é muito mais do que ter apenas informações sobre Ele, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada e não tem outro caminho. Não tem para onde fugir. Isso não é ruim, isso é bom, porque quando Cristo nos dá algo, ele é fiel e justo para cumprir aquilo. E Cristo não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Então, todas as nossas divergências que a gente tem na vida, todos os nossos caos, todo o nosso medo, toda a nossa esperança do que é de vir, nosso futuro, a gente tem que depositar nele, contemplar ele. Porque a contemplação é nada mais nada menos do que algo que você admira, algo que em você é, porque você é formado por tudo que você contempla. Seja lá futebol, você vai falar só de futebol, seja lá musculação, seja lá maquiagem, seja lá livro, seja lá piada. Isso molda um pouco de quem a gente é e de como a gente vê as coisas. Então você entende que a nossa base tem que ser fundamental em Cristo quando a gente contempla Ele, quando a gente mostra que a capacidade que a gente tem de poder acordar mais um dia, graças a Ele, e poder fazer o 1% todo dia em relação a isso, é surreal. É surreal. E é isso que eu queria trazer para vocês. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que os outros, mas eu pretendo trazer mais vídeo nesse modelo. Eu espero que vocês gostem, deixem um like, se inscreve e logo logo eu vou trazer mais modelo desse vídeo. Fechou? Valeu galera, tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês.